e estamos acompanhando o congresso da AACR via online. Esse é o primeiro congresso grande de câncer que acontece exclusivamente via web, com algumas sessões extremamente interessantes e extremamente importantes. É claro que todo mundo está falando sobre o Covid-19 nos tempos de hoje e a AACR preparou uma sessão especial sobre Covid-19 em pacientes com câncer. Esse é um tópico bastante importante porque até então nós tínhamos muito poucas informações sobre o comportamento da Covid-19 nos pacientes com câncer. Algumas publicações iniciais, algumas até com somente 18 pacientes, 20 pacientes, e agora, nesse compilado de apresentações do AACR, nós começamos a ter um número maior de pacientes com câncer e Covid-19 caracterizados e conseguimos começar a entender um pouco melhor como é o comportamento desta infecção nos nossos pacientes com câncer. Algumas mensagens ficaram bastante claras nessas apresentações da AACR. Outros pontos acabaram levantando ainda mais perguntas comparados com o que a gente já tinha até o passado. Vamos começar discutindo um pouquinho sobre a incidência do Covid-19 em pacientes com câncer. No estudo inicial da China, e houve agora uma reapresentação desse estudo na AACR de pacientes em Wuhan, na província de Hubei, viu-se que a incidência de Covid-19 em pacientes com câncer era um pouco maior do que na população geral e os números de incidência chegaram em torno de 2% nesse estudo chinês. No entanto, agora na sessão da AACR, nós começamos a olhar para os dados em países ocidentais. Dados da França, dados da Espanha, dados de Nova York. E nós começamos a ver que a incidência de Covid-19 em pacientes com câncer acaba sendo em torno de 12, 18, 20% nessas instituições ocidentais. Nós temos que olhar para esses números com um pouco de cuidado, porque a incidência está intimamente relacionada com o número de testes que são feitos e a população que é testada. Então, é claro que a população acaba sendo mais selecionada para se fazer teste, porque são os pacientes que vão ser mais sintomáticos, e, portanto, essa incidência pode estar um pouquinho inflacionada. Além disso, nós precisamos comparar isso com o ambiente onde isso é feito. Então, por exemplo, estudos recentes em Nova York mostram que talvez 18% da população tenha entrado em contato com o Covid-19 e apresentam anticorpos contra o Covid-19. Portanto, na experiência do Memorial Sloan Kettering, por exemplo, uma incidência de câncer em torno de mais ou menos 15% não é muito diferente do que se está vendo na população geral de Nova York. Então a mensagem aqui que fica é que provavelmente os pacientes com câncer têm uma incidência um pouco mais aumentada da infecção por Covid-19, apesar de nós não podermos afirmar isso categoricamente, mas aparentemente esse aumento da incidência não parece ser tão importante. Não parece ser de grande magnitude, digamos assim. O outro ponto interessante é a caracterização dos pacientes com câncer que apresentam Covid-19. E aí nós vamos ver uma predominância de pacientes com câncer de pulmão, com câncer gastrointestinal e com câncer de mama. Esses pacientes acabam sendo os pacientes com Covid-19, tem o Covid-19 e essa é a representação dos cânceres dentro dessa população de pacientes infectados. Isso também acaba refletindo, talvez não um risco maior dos pacientes com esses tipos específicos de câncer de adquirirem a infecção, mas acaba refletindo a prevalência desses cânceres na população geral. Quer dizer, nós temos mais pacientes com câncer de mama, câncer de pulmão, e, portanto, esses pacientes vão acabar sendo mais representados quando a gente fala de distribuição de tipos de câncer em pacientes com Covid-19. Um outro ponto bastante importante que ficou bem claro nessa apresentação é o fato de que existem alguns fatores que colocam os pacientes com câncer em risco maior de terem complicações. Então nós vemos aí taxas de mortalidade em torno de 10%, 15%, a depender da casuística que é analisada e dos diferentes estudos que foram apresentados agora na AACR, mas algumas características mostram que alguns pacientes têm um risco aumentado de terem um desfecho desfavorável, inclusive levando à intubação e mesmo à morte. Dentre essas características se incluem o fato do paciente ter um câncer de pulmão, ou ter metástases pulmonares, esse parece ser um fator de risco importante para aumento de mortalidade.
O fato de pacientes terem um performance status menor ou igual a 2 foi um fator de risco bastante importante para desfecho desfavorável. O fato dos pacientes estarem recebendo tratamento ativo nas últimas semanas, então pacientes em quimioterapia ativa também tinham um risco de mortalidade maior. E aqueles pacientes com doença hematológica parece que têm um risco extremamente elevado de ter um desfecho desfavorável quando eles têm a infecção por Covid-19.